Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Visconsi. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões, deixe um like se gostarem desse material. Nesse vídeo iremos analisar o conceito da gestão de crédito no mundo corporativo. Como as empresas administram seu contas a receber e quais são os componentes básicos das políticas de crédito de uma empresa. Crédito é um conceito presente no dia a dia das pessoas e empresas mais do que possamos imaginar a princípio. Todos nós, tanto as pessoas quanto as empresas, estamos continuamente às voltas com o dilema de uma equação simples. A constante combinação de nossos recursos finitos com o conjunto de nossas imaginações e necessidades infinitas. Existem mais maneiras de se gastar dinheiro, por exemplo, do que de ganhá-lo. Ou seja, a procura por crédito para satisfazer o elenco de necessidades, desde as mais elementares de sobrevivência até as mais ousadas e imaginosas. Quando alguém nos pede algum objeto pessoal emprestado e sem contar quando o pedido envolve especificamente dinheiro, todos nós indistintivamente fazemos uma análise e decisão de crédito, mesmo que por poucos segundos, sem utilizar de qualquer critério tido como mais técnico ou intuitivamente. É mais que certo de que nos perguntaríamos: será que ele ou ela vai me devolver aquela coisa? Será que ele ou ela não vai quebrá-la? Posso confiar nele ou nela? Qualquer que seja, afinal, a decisão, este é um inequívoco processo de crédito, mesmo simples e descomplicado. Talvez não nos apercebamos de que em nossa mente processou-se uma decisão de crédito. Eis que ele geralmente envolve pessoas bem conhecidas e queridas, familiares, vizinhos, amigos, etc. É comum, nestes momentos, inclusive, ao entregarmos essa coisa, pelo que geralmente não cobramos qualquer valor, que seria a nossa taxa de risco, apenas enfatizamos, quase em meio a um suspiro e um último olhar: veja lá, não vai quebrar, hein? Por favor, me devolva na sexta, pois vou precisar para o final de semana. No mundo profissional, as decisões de crédito não envolvem essencialmente familiares, vizinhos e amigos. Nem os empréstimos são gratuitos. As relações são mantidas com terceiros, com os quais, talvez, até não se tenha maiores intimidades e afetividades. O risco, sempre presente em qualquer empréstimo, coloca-se de forma mais visível e ele é compensado por uma taxa remuneratória. A devolução das coisas emprestadas é uma expectativa envolvida por uma série de cautelas e procedimentos devidamente documentados, na forma apropriada, os quais permitem, em última análise, assegurar a reintegração de posse da coisa emprestada pela via coercitiva, a qual, idealmente, jamais deveria ser a forma para reaver algo que nos pertence. Nessa introdução, já incluímos todos os elementos essenciais a qualquer operação de crédito: cessão temporária de bens próprios, terceiros, expectativas futuras, risco, taxa remuneratória, devolução, formalização da transação e das garantias. A palavra crédito, dependendo do contexto do qual se esteja tratando, tem vários significados. Num sentido restrito e específico, crédito consiste na entrega de um valor presente mediante uma promessa de pagamento. Numa loja de calçados, uma venda a crédito é caracterizada pela entrega da mercadoria, calçado, ao cliente mediante uma promessa de pagamento, em uma ou mais parcelas num prazo futuro, definido de comum acordo entre as partes. Em um banco que tem a intermediação financeira como sua principal atividade, o crédito consiste em colocar à disposição do cliente, o tomador de recursos, certo valor sobre a forma de empréstimo ou financiamento, mediante uma promessa de pagamento numa data futura. Na verdade, o banco está comprando uma promessa de pagamento, pagando ao tomador, vendedor, um determinado valor para no futuro receber um valor maior.
Dentro de uma concepção mais abrangente, o crédito deve ser visto como parte integrante do próprio negócio da empresa. É certo que tanto marketing quanto crédito se utilizam da informação. Conhecer o cliente é fundamental para orientar o relacionamento mercadológico visando atender às suas necessidades. Um bom cadastro e um sistema de crédito eficaz podem ser um excelente meio para alavancagem de negócios. O banco que tenha um bom sistema de credit scoring pode, frequentemente, selecionar clientes, pessoas físicas e pré-aprovar linhas de crédito. Isso possibilita ao banco ser ao mesmo tempo mercadologicamente agressivo e seguro nas suas decisões. Áreas de crédito com postura proativa, avaliando empresas, conhecendo a forma como essas empresas operam, bem como suas necessidades de recursos, podem dar a seus bancos condições de saírem na frente com vantagem competitiva. Isso é o oposto de uma situação em que um banco empresta dinheiro sem conhecer o cliente, não avaliando seu risco de crédito e nem conhecendo suas reais necessidades de produtos financeiros. Muitos gerentes de negócios, em vez de ficarem dizendo que os clientes não gostam de fazer cadastro, deveriam usar sua habilidade de vendas para vender ao cliente a conveniência de fornecer as informações para gerar uma relação de parceria mais clara e mais segura. Para estruturar e fundamentar uma operação, o banco precisa conhecer o cliente, sua forma de operar e suas necessidades. Precisará identificar entre seus produtos aqueles que se ajustam às necessidades do cliente. É evidente que precisará também, e principalmente, avaliar o risco de crédito. Então, está claro que crédito e marketing precisam estar muito próximos nessa questão. É fácil visualizar o crédito como parte integrante da atividade bancária, porque o banco capta recursos dos clientes aplicadores e empresta tais recursos aos clientes tomadores. Porém, o conceito de crédito como uma parte integrante do próprio negócio aplica-se a qualquer atividade. No varejo, de modo geral, o crédito assume o papel de facilitador das vendas, possibilita ao cliente adquirir o bem para atender a sua necessidade, ao mesmo tempo em que incrementa as vendas do comerciante. Na propaganda é comum vermos frases tipo calçados em N parcelas, aceitamos cheques para N dias e aceitamos cartões de crédito, enfim, entre tantos outros possíveis apelos. Em algumas atividades comerciais, o ganho no financiamento das mercadorias chega a ser maior que a própria margem praticada em sua atividade principal. Na indústria, também o crédito assume um papel de facilitador da venda. Um fabricante de equipamentos hospitalares, por exemplo, pode abrir linhas de crédito para vendas de seus produtos e, com isso, possibilitar a vários médicos, clínicas e hospitais a aquisição de seus equipamentos. Caso não houvesse alternativa de crédito, a quantidade de compradores poderia ser muito menor e, consequentemente, o lucro do fabricante também seria reduzido. A facilidade do crédito, quer seja pelo financiamento direto pelo fabricante ou pela sua interveniência junto a uma instituição financeira, poderá ser um diferencial competitivo. Em muitas empresas, a força e a presença do crédito são de tal ordem que chega a ser comum encontrarmos preços estabelecidos em catálogos para pagamento a 30, 60, 90 dias e outros prazos. Conceder crédito, de forma resumida, é fazer um investimento em um cliente. Um investimento que está ligado à venda de um produto ou serviço. Como falado, o crédito é uma maneira de estimular vendas e, além disso, pode ser que o crédito deva ser concedido para acompanhar as condições oferecidas pela concorrência. Os custos associados à concessão de crédito não são insignificantes. Em primeiro lugar, existe a probabilidade de que o cliente não pague. Em segundo, a empresa tem de assumir os custos de carregamento do contas a receber em seu balanço patrimonial. Por isso, a decisão sobre a política de crédito envolve uma ponderação entre os benefícios de um aumento de vendas e os custos de conceder crédito para isso. Se uma empresa decidir conceder crédito a seus clientes, então ela deverá estabelecer procedimentos para a concessão de crédito e para o recebimento das vendas. Especificamente, a empresa terá que lidar com os seguintes componentes da política de crédito: as condições de venda, análise de crédito e política de cobrança. Vamos começar com as condições de venda.
As condições de venda determinam como a empresa se propõe a vender seus produtos e serviços. Uma decisão básica é se ela exigirá pagamento à vista ou concederá crédito aos seus compradores. Se ela conceder crédito aos clientes, as condições especificarão, talvez implicitamente, o prazo do crédito, um eventual desconto e um período de desconto, bem como o tipo de instrumento de crédito. Outro ponto é a análise de crédito. Ao conceder crédito, uma empresa determina quanto esforço despenderá tentando distinguir entre clientes que pagarão e clientes que não pagarão. As empresas usam várias técnicas e procedimentos para determinar a probabilidade de que os clientes não pagarão, e o conjunto desses dispositivos é chamado de análise de crédito. Por último, existe a política de cobrança. Após a concessão do crédito, a empresa tem um problema em potencial, o problema de receber o dinheiro das vendas, e para isso deve criar uma política de cobrança. Por último, lembre-se, sob a ótica do crédito, não existe análise de crédito certa, porém, existe análise de crédito errada. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!